Salve, salve, queridos alunos! Estamos aí para mais uma trilha com vocês da Patrimônio da Amazônia. Então, nossa trilha de educação patrimonial, nós veremos na trilha de hoje, vamos falar sobre as leis que regem sobre o patrimônio. As leis que determinam o que é patrimônio, o que é monumento e etc, etc. Alguém inventou essas leis. Para quê? Para poder proteger, para conservar, para manter a memória viva, a história principalmente do nosso povo. Na nossa trilha de hoje, então, você vai conhecer um pouco desse lado mais jurídico da coisa. Porque, olha só, aluno, algumas cidades brasileiras possuem uma lei do patrimônio bem acirrada. O que eu quero dizer com isso? Algumas cidades, de fato, fazem cumprir a lei. Existe, em algumas cidades, como eu estou falando, algumas condutas baseadas em leis que a cidade tem que cumprir. Quando uma cidade é tombada como patrimônio, ou quando ela tem vários patrimônios que foram tombados, uma cidade é uma coisa, vários patrimônios são outros. Por exemplo, Ouro Preto. Ouro Preto, basicamente, toda a cidade foi tombada pela Unesco. Quando elas são tombadas pela Unesco, ela passa a ser patrimônio mundial. Não é mais local nem nacional, é mundial. Então, nós temos alguns patrimônios tombados pela Unesco, certo? Mas, para isso, algumas cidades, elas criam leis para proteger o monumento. Por exemplo, em uma cidade onde um bairro foi tombado como patrimônio, você não pode fazer modificação naquele patrimônio. Melhorias, mudanças, você pode conservar aquele patrimônio. Eu quero fazer um puxadinho, eu quero trocar essa telha. Não. As leis, elas são bem rígidas nesse sentido. Logo, a obra é embargada. Por isso que quem compra uma residência, um patrimônio antigo, o cara que não vai fazer um reparo, nós temos 3 linhas: reforma, revitalização e restauro. Geralmente é o restauro que procede. Uma revitalização é uma espécie de meia boca, a metade original, a metade não original. Agora, a reforma toca o zezéu. Tá nem aí, o cara não respeita o tipo de coloração, o tipo de massa, o tipo de material, não respeita nada. E aí é quando tem o pecado. Mas mesmo assim, ainda tem aquela ideia de preservar o essencial. Na aula de hoje, na nossa trilha, eu vou passar para vocês como foram criadas essas leis e como elas se mantêm até os dias atuais. Em cidades, em estados antigos, que tem uma lei que preserva, a coisa funciona. Agora, em cidade e estado que a lei não pune os seus agentes, desanda. E parte da história vai embora. Segue na tela. Vamos lá. Então, a nossa trilha de hoje, irei abordar com vocês... deixa eu calibrar aqui a minha caneta. Eu vou abordar com vocês... Colocar vermelho. Vermelho. Ok. As leis que protegem os patrimônios. Então, eu começo com essa frase aqui da Silva Telles. A Silva Telles, ela fala: preservar o passado só tem sentido se nele estamos a ver o futuro. Numa outra trilha que eu falei para vocês sobre os nossos patrimônios, eu mostrei que Porto Velho tem vários patrimônios. Mas preservar para quê? Vem para mim. Preservar para quê? Olha só. Em algumas cidades que eu tenho visitado, os gestores
que eles estão fazendo? Eles restauram um patrimônio antigo, um monumento antigo, e eles dão vida para aquele monumento, sentido para aquele monumento. Aqui em Porto Velho, por exemplo, o prédio do relógio foi restaurado pelo atual prefeito. O prefeito fez questão de despachar lá no prédio antigo. Ou seja, ele deu vida para um prédio que estava lá quase sem uso. Hoje o prefeito atende ali. Aonde era a prefeitura, que é o Palácio Tancredo Neves, acabou trazendo as secretarias e elas estão ali divididas. E nós temos vários outros monumentos em Porto Velho que estão assim. Precisa dar um sentido para eles. Casarões, casebres, monumentos, que estão lá se perdendo com o tempo. Está sendo destruído pelo tempo. Mas isso é uma questão de gestão. Se eu tenho um prédio, é um prédio público, é porque as pessoas têm a noção de tudo que é velho é ultrapassado. Eles não dão destaque. Cara, você anda para fora, Minas Gerais, então, das cidades que mais tem prédios antigos, São Paulo, Rio de Janeiro, e eles conseguem preservar, sem destruir. Por isso que a Silvia Telles, ela diz, preservar o passado só tem sentido se nele estamos a ver o futuro. O futuro é o quê? A permanência da memória. Eu digo, o futuro é a permanência da memória e da história. Sempre iremos lembrar de quem construiu, para que construiu, qual foi o sentido. Tá bom? Segue comigo na tela. Olha lá. Proteger o nosso patrimônio não é preservar o passado. E sim, preservar a nossa própria identidade. Por exemplo, aqui em Porto Velho, tem um edifício ali, Sônia Maria, conhece? Sônia Maria? Que onde funcionou a loja Baú Barateiro. O meu pai, ele trabalhou como pedreiro na construção daquele prédio, do Sônia Maria. Então, para mim, tem um significado importante. Para as pessoas que não conhecem, não está nem aí. E aí eles modificaram a fachada, toda a estrutura. Vai perdendo a essência. Lá em Ouro Preto, Minas Gerais, as fachadas das casas, das lojas, elas são preservadas. Só existe uma pequena identificação, ou por numeração, ou um pequeno nome indicando o nome do local. Aqui em Porto Velho não. São outdoors enormes, cobrindo toda a fachada. Fica muito feio. Aí é uma disputa, é uma poluição visual muito grande, cara. Muito grande mesmo. Através de Getúlio Vargas, ele cria um decreto em 1937. Esse decreto foi a base jurídica da proteção do patrimônio. O decreto adotado por Getúlio Vargas. Certo? No artigo 216 a 217 da nossa Constituição Federal, é considerado patrimônio toda cidade que tem a sua história. O planejamento urbano, ele deve se realizar com a preservação da sua memória. Nós temos um caso específico aqui em Porto Velho. Bem em frente, bem do lado da Unicentro, onde foi o Porto Velho Hotel, se tentou construir um prédio, um hotel do lado. Só que esse prédio iria ofuscar o patrimônio antigo. Então foi embargada a obra. Por quê? Deve haver um planejamento urbano. Professor, mas lá no Rio de Janeiro, os prédios, arranha-céu, eles sufocaram vários monumentos. Sim. Talvez na época
as leis não estavam tão severas. Hoje, há um policiamento gigantesco em cima desses patrimônios. No artigo 216 da nossa Constituição Federal, ela diz o seguinte: constitui patrimônio todos os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, pode ser coletivo, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos, formadores da sociedade brasileira. Então, olha, a nossa Constituição Federal, ela é bem clara em suas explicações. Mas mesmo assim, tem gente que não obedece. E, não obedecendo, também não é punida por causa disso. Olha lá. Para fins da convenção, são considerados patrimônios cultural monumentos, sendo eles obras arquitetônicas, de escultura e pintura ou de pintura monumentais, elementos ou estruturas de natureza arqueológica. Tudo isso vem a ser patrimônio cultural. E é bom que vocês entendam, aluno, porque existe a palavra patrimônio, olha aí, existe a palavra patrimônio histórico e existe a palavra patrimônio cultural. Como também existe patrimônio histórico e cultural. Os três juntos. Patrimônio tem um significado, histórico tem um outro significado, cultural também tem outro significado. E os três tudo junto, melhor ainda. Monumento também tem um outro significado, um outro conceito. Monumento. Tá? Olha lá. Uma outra definição. Patrimônio é a seleção de alguns elementos, enquanto outros seriam passíveis de esquecimento e destruição. O patrimônio cultural, ele só pode ser entendido como um conjunto de símbolos. Claro, os símbolos, eles precisam ser desconstruídos e interpretados para aprendermos o seu significado. Então você tem ali um patrimônio. Real Forte Príncipe da Beira, o patrimônio material do Estado. É um grande símbolo da nossa história. Espera aí, eu tenho que desconstruir o símbolo para poder entender o seu significado. Não é que eu desconstruir é assim. Não é que eu tenho que destruir o Forte Príncipe, acabar com o Forte Príncipe. Não é isso. Eu tenho que desconstruir a ideia da simbologia e passar a entender mais a função histórica, que é para o Estado, que é para Rondônia, para o Brasil e para o mundo. Foram os portugueses que fizeram, né? A Constituição de 1988, em seus artigos 216 e 217, preocupa-se com a identidade da nação. A partir dela, é considerado patrimônio toda cidade que tem a sua história. O planejamento urbano, ele deve se realizar com a preservação de sua memória. Isso é fato. Como é que eu tenho alguns patrimônios antigos? Eu vou destruir? Qual o grande significado disso? Aqui mesmo em Rondônia, se você pegar as cidades que foram criadas ao longo da BR-364, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Cacoal de Paraná, Vilhena, Pimenta Bueno, etc. Essas cidades, elas têm as primeiras construções antigas. Os pioneiros daquele local. Existe uma simbologia para isso.
Mas o planejamento urbano tem que respeitar o lado antigo, o lado do patrimônio antigo. Porque se não respeita, vai embora a memória, a história, principalmente a preservação. Proteger nosso patrimônio não é preservar o passado, é preservar a nossa identidade. Isso se encontra na Lei 25 de 1907, que foi gerado aí no governo de Getúlio Vargas. Os patrimônios, eles estão divididos em bens imóveis e bens móveis. Os bens imóveis são núcleos urbanos. Imóveis, que não pode se movimentar, gente. É fixo. Sítios arqueológicos, paisagísticos e bens individuais. Já os bens móveis são coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográfico. Viu aí? Esse processo, quando você discute sobre os patrimônios, o que pode ser movimentado e não movimentado, está aí. Os imóveis são núcleos urbanos, sítio arqueológico, paisagístico e bens individuais. Os móveis você pode movimentar. Assim é interpretado a divisão dos patrimônios. Vejam, no plano internacional, tá? Os bens culturais, eles estão protegidos pela Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Aprovado por quem? Pela Unesco, pela ONU. São duas entidades gigantescas que trabalham nesse sentido de preservar esse material. Em sua 17ª reunião em Paris, no dia 16 de novembro de 1962, o Brasil, então, ele aderiu à convenção. Ele assina a carta no dia 12 de dezembro de 1977, através do decreto 80.978. Então, o Brasil se comprometeu em preservar, em manter os seus patrimônios, sem destruí-los. É isso. Os países que assinam ou que são signatários da Convenção de Paris têm que ter a responsabilidade da preservação dos monumentos. Vejam, a reunião aconteceu no dia 16 de novembro, depois de 5 anos, no dia 12 de dezembro, o Brasil assina. Por quê? Porque se entende que nós temos vários ambientes que são patrimônios. Por exemplo, agora, vem aqui para mim. Quando a gente fala da Unesco e da ONU, no Brasil, nós temos vários monumentos que foram tombados como patrimônio mundial. Serra da Capivara, ali em São Raimundo Nonato, é uma. E tantos outros, né, que foram tombados. Mas, de 2 em 2 anos, começa a tarefa de relacionar os monumentos que poderão ser tombados pela Unesco. Mas isso acaba vindo lá de cima, lá do IPHAN, da Superintendência Nacional, ou do Ministério, aonde acaba relacionando alguns bens materiais, patrimônios materiais, para que a Unesco consagre patrimônio mundial. Às vezes consagra, às vezes não. Por exemplo, nós já estamos há mais de 8 anos nessa tentativa de tombar aí 19 fortificações no Brasil. São vários fortes
19, para manter a qualidade deles. O Príncipe da Beira, aqui de Rondônia, está incluso nessa seleção. Agora, novamente, estamos mexendo para que a campanha ganhe proporção e que a Unesco, através do IPHAN, reconheça que essas 19 fortificações possam fazer parte do patrimônio mundial, que ele não venha a ser destruído. Mas é isso, é a briga. Claro que nós temos comitês científicos, grupos de pesquisadores que acabam dando essas ideias para que o Ministério venha a adotar e, com isso, quem sabe a gente ganha esse direito de proteger esses monumentos. Principalmente o Forte Príncipe, né? Segue na tela, vamos lá. Com isso, senhores, com isso, vejam, algumas cidades e suas obras arquitetônicas. Agora, o que vocês vão perceber comigo, como que se preparou, se organizou, se estruturou esses centros históricos dessas cidades. E aí você tira com comparação com a nossa aqui de Porto Velho, né? Olha lá. Então eu trago para vocês o centro histórico aí de Tiradentes, em Minas Gerais. Esse centro histórico, ele tem toda uma estrutura voltada para casarões, sobrados, antigos, datam do século XVIII, viu aí? Mas é uma estrutura que não pode ser mexida. A pessoa que comprar, ela sabe que não pode mexer em nada, a não ser preservar. Ah, pessoal, eu quero trocar o madeirame. Tudo bem, vai trocar o madeirame, mas vai continuar toda estilo original. Viu? Ah, vamos colocar um asfalto aqui? Não, não pode. É tombado com patrimônio. São pedras, paralelepípedos. Ah, vamos mexer, fazer uma calçada bonitinha? Não, não pode. A não ser a estrutura. Tem algumas coisas que são permitidas, outras não. Ó, aqui eu conheço, Tiradentes. Essa casa bem aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, bem aqui, ó, aqui embaixo. Essa casa, o cara estava restaurando ela. Quando eu fui em Tiradentes, ano passado. O cara estava restaurando ela. Precisa ver o piso. Coloca lá os esteios de concreto. E aí, em cima desses esteios de concreto, colocam o madeirame, aonde vai receber o piso de madeira. O piso de madeira. O piso de madeira. Não pode ser concreto? Claro que não. Aqui tudinho é piso de madeira. É de taco. Sabe? E a dona, o cara falava, eu conversei com o rapaz lá, né? O engenheiro. O engenheiro disse que a dona morava em Londres. E existia alguém que estava inspecionando a obra. Ah, louco, né? Uma outra. Olha aí o que eu falei. Centro Histórico de Ouro Preto. Aluno, observe que não existe aquelas placas enormes tampando toda a frente. Fica uma coisa ridícula. Concorda? Aqui não. Aqui eles colocam uma pequena plaquinha. Identificou cafeteria, sorvete. É isso. Coisa muito simples, cara. Em contrapartida, eles deixam todo liberado a fachada arquitetônica da construção. Barroco, artesanato. Viu aí?
Não fica bonito assim? Vocês imaginam se cada um fosse colocar uma placona aí? Fica feio. Porto Velho é feio assim, com aqueles outdoors. Olha aí. Centro Histórico de João Pessoa. Diferente, né? Tudo bonitinho, tudo restaurado. Mas é isso. As lojas funcionando. E aí, claro que tem nome, tem até numeração entre elas. Mas assim deveria ser a preservação. Tá? Centro Histórico de Salvador. Quase idêntico ao Centro Histórico de Ouro Preto. Pequenas placas identificam o local. Ó, até o Banco do Brasil. Viu? Pequenas placas. Se fosse em Porto Velho, aqui estava cheio de outdoors. Grandão, tal. Que isso? Mas por quê? Porque não existe uma política no estado, na cidade, que venha a modificar isso. Vai levar um tempo. Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. A mesma situação. Percebe para fora? Aqui o cara colocou um toldo, mas para proteger da chuva, que é uma loja. Existe o que pode e o que não pode acrescentar. Ah? Então, no próprio toldo, tem o nome da loja. Viu? Largo da Carioca. Sem necessitar daqueles outdoors. Centro Histórico de Porto Alegre, a mesma coisa. São pequenas fachadas, assim, minúscula, ó. Aproveitando o espaço. Viu? Sem aquela coisa grandona, ridícula, que enfeia. Rua 25 de Março, em São Paulo. Quase você não vai ver outdoor também aí. Quer ver agora? Porto Velho. Centro Histórico. Poluído até demais. Muita poluição. Se passar um carro grande aqui, ele toca aqui, ó. Ele derruba. Muita poluição. Há uma briga enorme pelas fachadas. Isso acaba enfeiando a cidade. Vocês acabaram de ver as experiências de outras cidades. E Porto Velho está assim. Vai levar um tempo para mudar. Bom, agora vai chegar a sua vez. Vocês irão utilizar essa outra aula para a aula 13. Então, olha aqui. Vai aproveitar a aula 13 para fazer o levantamento do patrimônio. Então, proteger o patrimônio. Na cidade, na localidade que você mora, descubra se sua cidade possui leis que protegem o patrimônio. Se sim, qual lei? Se não, que pena. Sua cidade tem guarda-parques? Como assim? Aqueles homens que ficam de bicicleta, de moto, até andando. Eu vi lá em Porto Alegre, existe muito guarda-parque de bicicleta. O cara que está ali preservando o ambiente, né? Para não ser pichado, não ser roubado e tal, para não quebrar. O que você sugere como lei para a proteção dos patrimônios? Você tem uma ideia, aluno? Quais? Pode elencar aí. Pode pedir apoio do teu pai, da tua mãe, teus familiares. Sua cidade possui centro histórico? Sim. Fale um pouco sobre ele. Quantos patrimônios existem nesse centro histórico? Relacione. Deve ter uns 15, 20 e tal. Bom, vocês vão aproveitar a aula 13 para fazer esse levantamento dos patrimônios que precisam ser protegidos por lei. Feito isso, é só correr para o abraço. E a nossa trilha, ela encerra por aqui. Cheguei no final
mais um componente e agora o resultado é contigo. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.